Não apareceu, tá aumentando. Já tá? Olá, boa tarde. Olá, a gente está começando aqui a nossa conversa sobre os lançamentos da Meiko. Foi uma ideia para apresentar melhor os produtos e mostrar o que está chegando. A gente já vai começar falando dos produtos, falando o que tem por trás deles, qual que é a ideia desses produtos. São cores muito legais, muito bonitas, e consegui já fazer alguns testes. O produto chegou a semana passada, mas a gente já tem algumas coisas aqui para mostrar. Então foi uma ideia começar com essa nova forma aí de apresentar os produtos para vocês. A gente vai só esperar um pouquinho e aí a gente já começa a falar dos produtos. O... Oi, Antonieta, tudo bem? Que bom que você tá aí, sempre participando, muito legal. Valesca também, muito bom. A gente, cada vez que tem um lançamento, eu acho que o mais gostoso é testar, é ver como é que fica nas argilas, o que, que dá para fazer. São cores que ainda não são cores que se combinam tanto assim entre si, elas são um pouco diferentes da última vez que a Meiko fez um lançamento de cores que tinham muito a ver uma com as outras. Essa cartela aqui é diferente, mas tem cores muito legais, acho que algumas cores bem interessantes aí pra gente falar. Esse lançamento, né, da Meiko, eu vou mostrar aqui as cores todas. Então, são essas 9 cores, né, que estão sendo lançadas. Algumas cores da cartela normal do SW, né, que são essas 5 cores aqui. Depois a gente tem 2 cores da linha Gloss, que é a linha de esmaltes brilhantes, né, de alta temperatura da Meiko. E depois mais 2 cores de engobe, que é uma continuação da linha, né, do que a gente tinha já do último lançamento, que foi lançado esses super engobes, e agora teve mais 2 novas cores. Eu vou até começar falando deles. Os super engobes, qual que é a ideia desse produto? Ele é um produto que veio para que a gente, ao invés de ficar mudando o tipo da argila, a gente usar o engobe para fazer essa alteração, né? Então, a gente aplica o produto na peça e ele vai funcionar como se eu tivesse usado uma argila de outra cor, né? Então, esse novo preto aqui é o que a gente tem aqui embaixo nessa peça. Então, a gente aplica ele e a ideia é que a argila fique parecendo que é uma argila preta, né? Então, aqui eu tenho o preto e no fundo aqui dessa peça, não sei se dá para... Fazendo ao contrário dela? Se dá para ver, a gente vai ter o terracota. Né? Então, aqui eu tenho, né, como se eu tivesse aplicado uma argila terracota. O que a gente tem de característica, né, desses produtos? Então, o preto, ele é um preto brilhante e que tem micro pontinhos, como se fossem brilhinhos assim no preto. Então, ele é um preto fosco com partículas metálicas, né? E a ideia, para eu ressaltar essas partículas, é polir a peça depois que eu apliquei ele. Então, a gente vai esmaltar, como se eu estivesse esmaltando, né? Apesar de ser engobe, a gente vai estar aplicando o produto na peça, 2 camadas, né? Essa linha de super engobes a gente aplica só 2 camadas, e aí, se eu quiser ressaltar o preto, eu preciso polir a peça. Então, essa é o diferencial dele. E se eu quiser passar um brilho nele, a recomendação é que a gente use o SW4, que é um esmalte sem zinco, é um esmalte brilhante sem zinco, que vai interagir e não vai alterar a cor do preto. Tá? Então, essa é a dica aí desse produto. O Super Engobe, a gente passa
na peça, tanto na peça de biscoito, então é um engobe que eu não preciso passar na peça ainda molhada, a gente pode já usar ele na peça biscoito, como toda a linha, né, de engobes da Meiko, a gente pode aplicar diretamente no biscoito, não precisa aplicar na peça verde ou na peça em ponto de couro, e aí eu vou ter esse resultado, ele tem uma boa aderência, então ele não vai descascar, e você vai ter a peça como se tivesse sido feita numa outra argila. Então, o preto que a gente falou agora, que é o EG006, ele é um preto com partículas metálicas, e para eu ressaltar, então eu preciso polir ele, então eu aplico as 2 camadas, espero secar, e aí com o paninho a gente dá um polimento, e aí ele vai ressaltar esses pontinhos metálicos, tá? E a outra cor que a gente tem também dessa família de super engobes é o terracota, que é o EG007. O EG007, ele não tem nenhuma particularidade, ele é um produto super estável, a cor resiste bem a temperatura, os dois queimam até cone 10, a gente não tem nenhuma alteração de cor. Na verdade, o terracota ele dá uma leve escurecida quando a gente queima ele um pouquinho mais alto, né? Na temperatura de cone 6 ele vai ficar cor de terracota e na temperatura de cone 10 ele vai ficar um pouquinho mais escuro do que isso, né? E se eu quiser usar só ele na peça e passar um esmalte transparente, vai ficar uma peça utilitária e com aquela cor, né? Tanto terracota ou preto, em cada um dos casos, tá? Então, esses 2 produtos, eles complementam, né, a linha anterior. Eu vou só para a gente voltar um pouquinho aqui. O ano passado, no lançamento, a gente teve 5 cores dessa linha de super engobes, né? O branco, um marfim com pintinhas, um marrom um pouco mais vermelho, um marrom mais escuro e o preto. Né? Então, hoje a gente vai ter, além dessas 5, essas 2 novas cores, né? Que é o marrom, o preto com pintinhas e o terracota, né? Então, aqui ó, a gente tem a família completa dos super engobes, né? Então, quem quiser trabalhar com uma única cor de argila e trabalhar a diferenciação da argila, o engobe é a melhor solução, né? A gente tem um ambiente de trabalho mais simples, né? Porque eu trabalho só com uma argila, não preciso ficar testando reação de esmalte com as variações de argila, e consigo agregar a questão da cor usando o super engobe. Então, é um produto bem diferente, assim, que a Meiko lançou, né, para simplificar a vida do ceramista, a vida do ateliê. A gente sabe que tem misturas de argila, às vezes o pessoal confunde, pensa que é uma argila trabalhando com outra, e até limpeza de equipamento e tudo mais. Então, assim, a ideia, né, trabalho com um tipo de argila só e faço a diferenciação através dos engobes. A gente pode aplicar só na parte que vai ficar exposta, ou a gente pode aplicar na peça toda. Né? E o diferencial dele para os demais produtos é o único produto que a gente precisa passar só 2 camadas. Então, a gente passa uma camada, deixa secar e passa uma segunda camada. Não precisa de mais camadas para ele fechar bem a cor e dar o resultado que a gente espera, né, de um engobe. Tá? Então, esse é o primeiro grupo de produtos que a gente vai falar hoje. Depois, eu vou passar para a linha do gloss. Né? O gloss, qual que é a ideia desse produto? Ele é uma linha de cores intensas e com uma pigmentação bem forte. É um esmalte totalmente estável, ele não tem movimento nenhum, então ele serve para você trabalhar com produtos como uma maiólica, então eu faço o fundo com ele e faço uma decoração por cima, ele aceita super bem, ele não vai se mover. Já era uma linha com 13 cores, a gente já tinha 13 cores dentro dessa família, que é o Stoneware Gloss, e agora a gente tem essas 2 novas cores. Né? Então, a gente vai ter o Sage, que é essa cor aqui, né? E o Aqua, que é o turquesa, né? Uma cor que tem muita procura, o pessoal gosta muito de trabalhar nessa tonalidade, então esse daqui são os 2 produtos que lançaram. Acho que a diferença, né, desse produto é essa questão da estabilidade.
Depois eu vou mostrar os testes que a gente fez em 2 tipos de argila e eles funcionaram super bem, então tiveram um bom resultado também na variação de argila. Não é um produto que ele pode ser usado sozinho e o legal do Honeywell Gloss é que a gente pode misturá-la. Então a gente consegue fazer então hoje a gente tem a linha com 15 cores, mas você pode misturar entre eles e criar outros tons, né? Então funciona como uma aquarela, como uma mistura normal de esmaltes, de tinta, e que você consegue combinar. Então vou combinar o vermelho com o amarelo e vou ter o laranja, né? Vou combinar um amarelo com azul, vou ter o verde. Funciona também super bem. Um trabalho que a gente fez aqui com esse produto foi essa pecinha aqui, né? Então o fundo foi feito com o Aqua. Você vê, ele não tem movimento nenhum. Então aqui eu tenho o Aqua, tenho o Sage nessa peça. Vendo? Ele não tem nenhum movimento. Eu não sei se dá para aproximar aqui para a gente ver bem. Ele consegue fazer um trabalho de detalhe super bem. Tá? Então, essa aqui é uma peça que foi feita em alta temperatura, sem que a gente tivesse nenhum tipo de movimento, que é a característica desses produtos, né? Eles são bem estáveis e permitem tanto trabalho. Aqui foi feito como uma corda seca, mas permitiria um trabalho de sobreposição das cores também. O de cima não iria interferir no de baixo, tá bom? Então, é uma outra possibilidade aí de trabalho desse produto. Eu vou continuar falando aqui dos esmaltes e aí depois eu volto nas perguntas, tá bom? Pra gente, então, se tiverem pergunta, pode ir colocando aí nas perguntas, a gente vai retomar as perguntas depois que eu terminar de apresentar as cores. Vou começar a falar aqui, então, do primeiro esmalte da linha clássica, que é o Black Timber. Essa aqui é uma cor bem diferente do que a gente tem no resto do portfólio. É um esmalte acetinado, é um marrom opaco, né? Então ele é acetinado no acabamento, né? Não é alto brilho, ele tem esse brilho mais acetinado. Ele é uma cor opaca, então a gente não enxerga o fundo da peça. De um marrom manchado, então é como se eu tenho como se fossem cristais marrons brilhantes em cima dele. Então, é um marrom com um marrom brilhante no cristal. É uma base também estável, só que como é um esmalte com cristal, o cristal sempre vai tender a ter um leve escorrimento. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Na hora que eu faço a aplicação dele em uma peça, eu não devo ir até o final da peça. A gente para sempre um pouquinho antes e não colocar cristal nessa base, porque ele vai escorrer. Então, a gente sobe um pouquinho, a gente vai fazer uma amostra daqui a pouco, eu vou usar esse esmalte só para a gente falar um pouquinho sobre isso, que é a questão do cristal. Sempre que a gente usa cristal, é ideal que a gente não vá até o final da peça para esse cristal não escorrer. Quando a gente trabalha com cristal, uma outra dica que a gente pode falar, na hora que eu vou guardar o produto, deixa eu pegar ele aqui. Então, o esmalte, quando tem cristal, no pote, a gente consegue visualizar aqui, eu não sei, acho que está bem diferente a tonalidade, ó. No pote eu tenho, vendo essa cor marrom, e tenho no fundo aqui um preto. Esse preto é o cristal. Né? Então, quando a gente abre um pote de cristal, o que eu preciso fazer? Eu preciso homogeneizar bem ele, né? Eu uso um mexedor, uso um pincel, alguma coisa para mexer nessa solução, para que esses cristais se misturem no esmalte e quando eu for aplicar com o pincel, eu consigo carregar esmalte e cristal junto. Né? E uma dica depois de usar ele é guardar ao contrário. E daí esses cristais vão descendo assim para
o meio da solução, e aí na próxima vez que você utilizar, ele não ficou concentrado no fundo. Tá? Então, isso é uma dica com relação ao uso de esmalte com cristal. Então, passando aqui do Black Timber, a gente vai para o Mint Spec, que é o 221. Ele é um esmalte com um tom verdinho claro no fundo, com pintinhas, né? Como aquela linha de SC que tem o Speckles, ele é mais ou menos isso, só que é um esmalte também acetinado, não tem brilho nele. As manchinhas têm um pouquinho de roxo, laranja e amarelo. É um esmalte também bastante estável, ele não se move. Acho que eu não fiz nenhuma amostra com ele aqui, mas ele não tem movimento nenhum, então eu posso ir com ele até o final da peça sem ter preocupação de que ele vai escorrer ou não, tá? Ele é um irmão do esmalte do SW135, eles têm a mesma coloração, o 135 Wintergreen, ele tem a mesma coloração do Wintergreen, só que ele tem essas manchinhas, né, esses speckles aí, tá? A próxima cor é o Green Jasper. O Green Jasper é um esmalte muito bonito, ele é uma cor, ele tem um branquinho de fundo, um branco suave no fundo, e uns cristais verde mais brilhante. Uma diferença dele, ele é o esmalte, todos eles são esmaltes que não são tóxicos, mas esse daqui ele não é recomendado para usar em utilitário porque ele pode manchar, tá? Então a gente vê na embalagem dele, vamos pegar ele aqui, o Green Jasper. Ele é um esmalte, né, que na embalagem vai ter o símbolo do AP, que é um esmalte não tóxico, porém, ele vai ter o símbolo dizendo que não é recomendado para usar em utilitários, tá? Não por questão de toxicidade, mas por aparência da peça, por durabilidade da peça, tá? Aqui, ó, nessa peça, eu usei ele, então aqui, ó, tá vendo, ó, esse branco com o verde é ele, e na borda aqui eu passei o SW210 para interagir com ele. A coloração ficou muito parecida, ficou bem legal. Chegou bem perto aí da cor, eu achei. E é um produto, um esmalte bem diferente do que a gente tem. Ele tem um toque legal. Esse verde parece um pouco metalizado, ele faz uma combinação bem interessante aí. E aqui ele combinou super bem com o SW210, que é aquele verde escuro, né? Esse é o nome dele agora, o Forest. Qual que é o nome dele? A Sui daqui a pouco me ajuda. Ela vem aqui e me ajuda a lembrar. Mas que fica super bem, combina super aqui com ele. Deixa eu ver aqui mais que posso falar com ele. Ele é também estável, né? Então aqui nessa peça eu fui com ele até o final, ele não escorreu, eu pus uma fita e ele não avançou da fita, mas sempre que tem cristais a gente tem que tomar um certo cuidado, né, no fundo da peça para evitar. Emerald Green, né? Emerald só, 210 é o Emerald. Obrigada, Sui. E esse daqui. O próximo esmalte que a gente tem é o Milk Glass. Então ele é um branco transparente, né? Parece um pouco com o SW250, que é o White Opal, mas ele tem algumas características diferentes. É um esmalte mais estável do que o SW250, que é o White Opal. O White Opal ele tem um pouco mais de movimento, esse daqui não, ele é mais estável, então acho que essa é a principal diferença dele, tá? Ele é um branco semi-opaco, então ele tem uma leve transparência e bastante brilhante. É um esmalte que fica muito legal de combinar com outros esmaltes, porque ele dá um resultado interessante. Ó, essa peça aqui foi feita com ele,
Nessa parte de baixo foi passado o SW108, o Green Tea. Ele foi passado depois, por cima dele, tá? A gente veio aqui com ele, ó, tá vendo? Então ele interagiu super bem aqui, eu passei o 108 até aqui e eu vim um pouquinho mais até aqui, tá? E aqui na parte de cima foi passado o Sage e da mesma forma eu invadi com ele aqui. Então ficou uma peça bem legal, uma peça super bonita, combinou muito com 108, achei que deu um bom efeito aqui nele, ó. A interação deles ficou bem legal. E ele é um branco muito, ele vai ser mais fechado do que o SW, o White Opal, né? O White Opal ele é bem transparente. Ele não, ele já é mais fechado, mas ele ressalta bastante nos relevos, né? Então, por exemplo, essa peça tem esse relevinho aqui. Aliás, essa peça aqui é uma peça da Meiko, tá? É uma peça da linha de alta temperatura da Meiko. A gente tem essa peça aqui na Zeramix também. Não sei, que ficou bem interessante. E o último esmalte aqui dessa linha é o 224, ele chama Tropical Teal, é uma cor maravilhosa. Ele, se for lembrar alguém, ele lembraria o SW100, que é o Blue Surf, mas o tom dele é mais aturquesado do que o Blue Surf, né? Então ele vai bem para um azul turquesa, assim, aquele mar profundo, assim, bem bonito. Essa cor aqui é bem interessante. Ele também é semi-opaco, ele tem uma boa transparência, brilhante, fica manchado nas texturas, então valoriza bastante a questão de textura. Eu fiz aqui uma peça com ele, nessa peça aqui a gente vai ter o preto no fundo, ele aqui o 224 Tropical Teal no meio, e por cima o Milk Glass, que é o 223. Então, também achei que ficou interessante aqui a combinação. Quanto mais a gente passa dele, mais vai ficar escuro. Então, aqui tem 3 camadas. Se eu quiser uma cor mais intensa, eu preciso passar um pouquinho mais. Então, se eu passar 4 camadas, eu devo chegar um pouco mais perto dessa cor que eu tenho aqui no mostruário, né? Ele vai ficar mais intenso com mais camadas e ele não escorre também, tá? Então não tenha preocupação de escorrimento. Ó, nessa peça aqui, eu passei o Aqua aqui embaixo, 515, né? SW 515 e o Aqua, e por cima o SW 224. Você vê que ele não teve nada aqui de escorrimento, tá? Então ele é super estável, não acontece nada, a gente também não precisa se preocupar. Do lado de dentro dessa peça eu fiz ao contrário. Então eu passei primeiro o 224, né, o Tropical Teal, e depois o 512. Então ele deu uma mesclada interessante. Ficou até mais legal do que do lado de fora, eu achei. Ele misturou mais os tons, ele ficou mais interessante. Tá? Um outro teste que a gente sempre faz quando chega produto novo é testar nas argilas. Então, eu procuro testar numa argila mais neutra e numa argila que reage mais com os esmaltes para a gente ver o que acontece, né? Então, vamos lá ver. Então, aqui é uma argila clara, essa aqui é a argila marfim, tá? Uma argila que não interage normalmente com os esmaltes, né? Eles acabam eles são eles mesmos na hora que a gente tem de resultado. Então, aqui os 2 engobes, né? O preto com manchas e o terracota. Depois aqui a gente vai passando. Então, aqui eu tenho 220, o Black Timber e o Mint Spec, que é aquele verde clarinho acetinado. Aí passando aqui o Jasper e o Milk Glass. Então, os 2 também. Você vê nessa peça que ela tem uma ondulação aqui, a ideia disso é para a gente ver realmente que se tem movimentação nos esmaltes, eles são super estáveis, eles não alteram praticamente nada. Depois o Tropical Teal, aqui em cima, e os 2 gloss, né, os 2 da linha gloss, o Sage e o Aqua, tá?
Nesse outro mostruário aqui, eu fiz na argila tabaco, né, que é uma argila que interfere bastante nos esmaltes, então a gente consegue ver se tem uma reação, tanto um acetinado, como que ele reage. Então, todos eles funcionaram super bem. Então, eu vou pôr até junto aqui, só na partezinha de cima, para conseguir dar uma olhada. Aqui, assim. Então, ó, eu tô com os dois aqui, tá dando para ver. Vamos girar. A gente ver como que eles ficam. Então, não interferiram muito nem na coloração e nem em resultado. Eu acho que foi certo? E a linha gloss, a gente também consegue ver aqui que a gente não tem, vai sempre aparecer, né, as pintinhas, mas também sem interferir na coloração, tá? Então, esses daqui são os 9 esmaltes novos que a gente vai ter nessa linha, nesse lançamento de agora. Vou responder um pouco aqui das perguntas e depois a gente continua falando aqui dos produtos, então. Vamos lá. Maria Antonieta perguntou do polimento, né, do preto. É com paninho seco, Antonieta. A gente passa o esmalte, passa as 2 camadas, deixa secar, e aí pega um paninho mesmo e dá essa polida. Isso vai realçar esses pontinhos metálicos que ele tem, e aí aparece mais depois da queima, tá? Pode ser passados. Sim, os engobes, eles podem ser utilizados tanto na peça em ponto de couro, quanto no biscoito. Tá? Nas duas situações, ele vai funcionar da mesma forma. Se eu quiser usar o engobe para fazer, por exemplo, um trabalho de esgrafito, eu tenho que usar ele na peça em ponto de couro, ou até um pouquinho mais mole para facilitar o trabalho do esgrafito, funciona super bem. Não fiz isso, estou com uma peça em biscoito e quero alterar a cor, uso o super engobe, e aí na cor que mais me atender para o projeto que eu quero fazer, e aí a gente usa ele no biscoito. Então ele tem essa possibilidade, ele vai tanto na peça no ponto de couro, ou no barro verde, ou na peça já, na peça em biscoito, tá bom? A Isabela perguntou se o terracota muda a cor, dependendo da massa. Não. A ideia desse super engobe é que ele é um produto bem fechado, tá? Ele é bem opaco. Então, a gente não vai ver o corpo cerâmico. Então, independente da cor da peça, se eu passar ele vai ficar na cor que a gente está vendo o produto, né? Então, o terracota vai ficar terracota sobre qualquer argila que eu aplicar. Ó, nesse caso aqui, que a gente aplicou numa argila tabaco, eu consigo visualizar as cores, as pintinhas do tabaco, porque isso é um óxido que tem na massa e ele vai sempre passar, seja o esmalte, seja o engobe. Mas a cor não altera, tá? Então, a cor fica exatamente a cor que é do produto. Eu tenho uma peça aqui, que a Suídeca traz para mim. Eu tenho uma peça que a gente tinha argila tabaco e passou um marrom. Você não percebe que era argila tabaco. Tá? O marrom ele cobre bastante a argila. A pintinha ainda aparece, só que no caso do marrom, como ele é super escuro, a gente quase não vê. É a mesma coisa que acontece no preto. A gente praticamente não vê as pintas do tabaco porque ele acaba escondendo. Então, ele pode ser usado sobre qualquer argila e ele vai modificar a cor da argila. Né? A gente não vê isso. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa peça aqui, ó, era uma argila tabaco. E a gente passou o super engobe, o número 4, que é o dark brown, tá? Então, eu não percebo que era uma argila tabaco. Tá? Ele fica totalmente escondido, a cor da argila de baixo. E aí, ó, parece que eu estou trabalhando numa argila marrom. Tá? Então, essa é a ideia desse produto, é que a gente disfarce a argila de baixo
e eu passo a ter uma nova cor de argila. Então, eu consigo diferenciar como se eu estivesse diferenciando as argilas, só que sem usar argila de outra cor. Depois, pode usar corante em cima do super engobe? Pode usar corante em cima do super engobe, e se eu quiser que seja um utilitário, depois eu preciso passar um esmalte transparente por cima. Se eu não passar, vai ficar uma peça decorativa, mas pode sim. Você pode usar o corante por cima dele. Ele vai funcionar super bem, eles interagem muito bem. Então, se eu aplicar um EZ em cima dele, vai ficar o desenho perfeito, sem nenhuma alteração de coloração. Bom? Cores fechadas, sem transparência. Então, os super engobes, sim, são fechados. A linha gloss... sim. Ó, essas pecinhas aqui, só voltando um pouquinho lá no caso que a pessoa perguntou se eu posso desenhar por cima, ó, aqui foi feita uma aplicação, tá vendo? Ó, por cima do super engobe. Ó, então, usei o preto, tá? Era uma argila clara essa peça aqui. A gente usou o super engobe preto e ainda fez umas aplicações aqui por cima como se fosse um corante, tá? Então, ó, eu consigo sim fazer esse trabalho, fica bem, bem legal. Ó, tá vendo? Era o mesmo tipo de peça, numa a gente passou um branco de pintinha e no outro preto. Então, ficou totalmente diferente, parece que eram outras massas, mas a gente trabalhou só com o engobe para fazer essa diferenciação. Ó, então, aqui ó, foi um outro tipo de trabalho que foi feito. Ó, também era uma argila tabaco, tá? A gente consegue diferenciar bastante a cor da peça, e aqui foi passado esmalte transparente por cima dele. Então, também é possível fazer isso. Então, se eu quero só a peça numa cor e passar esmalte transparente, perfeito. Lembrando que no preto aqui, nesse preto novo no Sparkle, a sugestão é de usar o esmalte sem zinco para que não tenha nenhum tipo de alteração na cor, tá bom? Então, voltando na pergunta da Maria Angélica, essas cores são fechadas. O gloss, sim, eles são fechados, né? A gente não vê a cor da argila por baixo dele. Já os outros têm transparência, então, tirando esses dois não têm transparência, são opacos. Esses três aqui têm transparência, tá? Então, o 220 e o 221 é opaco, o 222, 223 e 224 são semi-transparentes, 514 e 515 também são opacos, tá? E os engobes são opacos. Ficou muda a live, mas eu acho que já voltou, né? Então... a Kátia está perguntando com relação à queima. Só chego até 1220. Tudo que você está vendo aqui, tudo que a gente está mostrando, foi queimado em 1220. Tá? Só que esses produtos, eles podem ser queimados até cone 10. Né? A gente tem o resultado de como ele fica. Então, no site da Zeramix, quando vocês entram no produto, a gente vai ter sempre duas imagens. A primeira imagem é do produto queimado no cone 6, 1220, e a segunda imagem no produto queimado no cone 10. É 1285 o cone 10 que o pessoal da Make utiliza. Então, a gente tem a referência, tá? Mas o esmalte, tudo que a gente tem aqui, por exemplo, nessa mesa, tudo que está colocado aqui, foi feito com esmalte, com queima de 1220, que é o cone 6, tá? Esses produtos são todos para alta temperatura. Eles podem ser queimados a partir de 1196, que é o cone 5, até o cone 10, tá? Então, todos eles para alta temperatura. Queria ver o branco de novo. Gianfranco, qual branco que você... esse deve ser esse daqui, né?
Vamos lá, vamos mostrar esse de novo. Se não for esse, você me escreve de novo e a gente mostra outra vez, tá? Então, seria esse daqui, ó, o Milk Glass. Então, aqui ele tá, aqui foi passado, então, o Green Tea, que é o SW108, e aqui foi passado o Milk Glass, tá? E aí, vou mostrar aqui de novo, ó. Ele na argila tabaco interferiu bastante, né? Deu bastante alteração aqui da cor, ó. Nessa outra peça aqui, a gente também tem ele, tá? E aqui também a gente tem ele, ó. Aqui ele tá em cima do 224. E aqui do lado de dentro, ele tá em cima do engobe terracota. Tá? Que é o 007. Ó, aqui tá vendo? Ó, que ele foi passado todo o terracota por dentro e aí ele por cima. Então ficou bem legal. O engobe não gruda na placa do forno, tá? Até nessas peças aqui, eu não pintei tudo, não esmaltei tudo, que era para poder ter um espacinho para escrever. Mas você vê que na borda foi passado, ó, e ele foi queimado, apoiado no forno, ele não gruda. Essa é a ideia mesmo dele, tá? Ele não vai grudar. O engobe não tem esmalte na composição, então por isso que ele não gruda no forno. Tá tendo uma pergunta aqui com relação ao esmalte transparente. Eu não preciso passar esmalte transparente, eu só preciso passar esmalte transparente se eu quiser que essa peça seja utilitária naquele lugar. Então, por exemplo, ó, essa pecinha aqui, eu não passei esmalte transparente porque eu queria que aparecesse exatamente assim, como se fosse argila. Mas se eu não quisesse, se eu quisesse que ficasse totalmente brilhando, eu passaria o esmalte. Então, se eu quiser, tá? Então, para tornar a peça utilitária, eu preciso ter esmalte. Mas se eu não quiser passar, quiser deixar uma parte aparente, por exemplo, a gente às vezes faz um prato e deixa uma borda sem esmaltar. É a mesma coisa, tá? Ele seria a argila. Eu quero deixar na argila, eu deixo ele sem passar o esmalte. Então, o esmalte é só se a gente quiser para a funcionalidade da peça. A Cássia está perguntando a diferença do engobe e do UG. Do engobe UG e desse super engobe. A composição dos produtos é diferente, tá? O engobe que a Meiko sempre teve, que é a linha Fundamentals, ele é base de argila e tem pigmentação. É um produto que a gente precisa passar 3 camadas para fechar e ele é mais para adicionar realmente essa cor. Já o super engobe, qual que é a diferença dele? Ele tem muito mais argila na composição do que o engobe, né? A ideia dele é ter essa característica da própria argila. Por isso que a gente fala que apenas 2 camadas são suficientes para a gente aplicar com ele, né? Porque ele vai fechar muito mais. Né? E a diferença é de composição. Ele tem mais argila, ele vai ter mais barbotina na formulação. Então, ele fecha mais e por isso que as cores dele vão ser sempre para o lado de possibilidades de cores de argila, que a gente vai ter a ideia de transformar essa peça como se fosse uma nova argila. Não na questão da cor, né? Que daí, quando a gente vai para o Fundamentos, a gente vai ter muito mais, trabalhar com colorido, a gente tem uma cartela bem grande de cores, mas sempre voltando para o colorido, né? Para as cores. Aqui a gente vai estar indo mais para as características de argila, porque é um produto de composição com muito mais argila na formulação, tá? Ele é um pouquinho mais grosso do que o engobe que a gente está acostumado a trabalhar da linha Fundamentos. Então, eles são diferentes na formulação também. Mas, no fundo, assim, são produtos, a mesma linha de produto, né? Porque os dois são à base de argila, mas com essa característica que o super engobe a gente busca fazer isso, mudar a característica da argila que eu usei na base, para eu ter uma argila um preto, são as cores das argilas que a gente tem por aí. Tá? Não sei se ficou claro, se quiser eu falo mais alguma coisa, pergunta de novo que a gente vai completando.
Pode assinar com o liner sobre engobe? Pode. Ele vai funcionar super bem, não tem nenhum problema. Esses esmaltes podem ser queimados a 1240? Podem ser queimados a 1240, com praticamente pouquíssima variação de resultado do que você está vendo aqui. Tá? Então, a gente no site, como eu falei, a gente coloca, tem o cone 6 e o cone 10. O 1240, ele vai ficar nesse intervalo, mas muito mais perto do cone 6 do que do cone 10, tá? Então, o resultado é bem parecido com isso aqui que a gente está vendo. O engobe não tem brilho, porque ele não tem esmalte na formulação. Então, ele é basicamente argila e o pigmento, tá? Então, por isso que ele pode ser apoiado na prateleira do forno, que não vai grudar e não vai ter brilho, tá? Se eu quiser brilho, eu preciso passar esmalte por cima. Se eu só quiser um brilho nele, é esmalte transparente. Ou compor, como a gente, nessas peças aqui que eu estou mostrando, que a gente conseguiu compor, tá? O engobe pode ser usado para cobrir pequenas imperfeições na peça? Pode, como eu falei, ele é um pouquinho mais grosso. Ele não vai cobrir totalmente, tá? Não vai fazer assim uma camada mais grossa, mas você consegue, de uma certa forma, fazer uma certa correção com ele. É possível sim, tá? Maria Angélica perguntou, então o G seria mais para desenho? Não, eu não acho que ele seria mais para desenho. Ele serve também para desenho, mas assim, a função é um pouquinho diferente, porque aqui o que a gente quer é descaracterizar aquela cor da argila e trabalhar. Esse daqui vai fundir mais na peça, eu acho. Mas assim, para fazer fundos coloridos, o G funciona super bem. Não, é uma linha muito tênue entre eles, né? Quando a gente vai esse super engobe para o engobe normal. Mas a diferença básica é isso. Ele tem mais argila na composição, então ele vai criar esse fundo diferente. Mas se eu quiser trabalhar com colorido, aí eu tenho que ir para a linha normal dos engobes. Se for biscoito de baixa temperatura, eu não posso usar o terracota. Esses produtos aqui que a gente está mostrando hoje, eles precisam do 1200 e pelo menos 1200 graus para queima. Tá? Na queima inferior a isso, ele não vai dar essa resistência. Eu não testei com relação à coloração. Como é que fica a coloração dele na baixa temperatura? Teria que fazer um teste, mas assim, não é o recomendado de rótulo que a gente tem dele. Teria que realmente testar e ver se fica na cor que se espera, tá? Eles são mais espessos, Maria Angélica. Ele é um pouquinho mais grosso do que o engobe normal. Então a gente percebe isso. Então, por isso que eu falei que até daria para eu fazer corrigir uma certa imperfeição com ele, porque ele é um pouquinho mais grosso. Mas não é essa a função dele. Tá? Então, é realmente para dar essa coloração. A referência do terracota é o EG007. Esse engorde pode ser queimado em alta? Nossa. Esse esmalte pode ser queimado em alta. No caso da peça que você usou o esmalte em cima, foi queimado tudo em alta aqui. Todas essas peças foram queimadas em alta. Tá? Eu vou mostrar para vocês o kit que a gente tem desse produto. Então, a Meiko lançou essa caixa. Essa caixa tem 10 produtos, né? 10 na embalagem de 118 ml. A gente vai ter os 9 produtos do lançamento e mais um potinho do Q Wash. Né? O Q Wash é o produto para a gente passar na placa do forno. A Meiko tem esse produto que ele é um produto super limpo, né? A gente aplica na placa do forno como o Kaolin, só que ele não tem pó, ele não tem nenhum problema de respiratório, ele não vai fazer não fica sujo, ele gruda na placa e assim, a gente precisa reaplicar uma vez por ano, a hora que a sua placa já ficou muito usada, então a gente reaplica.
Mas é um produto bem legal, quem usa não quer usar outra coisa, porque acho que pela limpeza, né, fica seco, então você passa 2 camadas na placa e a placa fica boa aí por muito tempo, tá? Então, esse produto aqui tá à venda também no site, tá? Tem um preço promocional bem legal, cada potinho acaba saindo ele custa 440 a caixa com 10 cores, tá? E aí você tem, né, um pouquinho de cada para testar, é bem legal. Então, a gente está com ele também, chegou agora, e a gente está com ele no site. Bom, eu acho que não vai dar tempo, eu ia fazer uma peça, mas acho que a gente, não sei se passa muito, mas eu vou só aplicar uma camada de engobe aqui para vocês verem o produto. Vou tirar um pouco de coisa aqui da frente. Ó, então, eu vou usar o terracota. Terracota é uma cor que a gente sempre procura, o pessoal procura muito. A argila terracota acaba sendo uma argila que reage bastante com os esmaltes, né? Então, ele é interessante da gente ter uma alternativa de usar ele sem ter esse risco, né? Então, ó, como é que a gente aplica o produto, né? Vou passar no meu pincel o produto e aí vou passar aqui na peça. Super lisinho para a gente aplicar. Seca super rápido. Ó, não vou passar nela toda, vou passar só um pouco ali. Tá vendo? Ele já começou a secar aqui. Seca super rápido. A hora que acabar o brilho aqui, a gente pode passar já uma segunda camada. Tá? E só isso eu já vou ter a ideia aí de uma peça terracota. Então a gente vai deixando secar. Então, ó, nessa caixa que a gente falou, os potes que vão vir são desse tamanho, que é o 118 ml. Então vem todas essas cores que a gente viu aqui, então as 9 cores, né, do lançamento, e mais um potinho do Key Wash para quem nunca utilizou, para testar na placa de forno, que é bem legal. Tá, então, ó, tá secando. Aí quando a gente, eu vou só deixar secar, que daí a ideia de fazer um polimento aqui. Eu não tenho pano, mas eu vou fazer com papel, que também é possível. Então, quando a gente fala para polir, ó, é isso aqui, ó. É fazer isso. Com pano é mais fácil de fazer porque ele vai deslizar mais, tá? Mas é isso aqui, ó. Tá? O acabamento fica mais aveludado na hora que a gente dá essa polidinha. Parece que não é nada, mas na hora que a peça fica pronta, faz diferença. Então, no caso do preto, a sugestão de fazer isso é para você valorizar um pouco mais os metálicos. Se você fizer isso em qualquer um dos engobes, o que você vai ter é esse acabamento um pouquinho mais aveludado, tá? Da peça. Eu vou aplicar nessa peça o 220, o Black Tinder, que é o esmalte que tem os cristais. Então, vamos lá. Vou aplicar ele aqui. Ó, você tá vendo que os cristais, eles estão vindo junto com o esmalte.
O legal dessa cor, né, que tá, os marrom esse ano tá super na moda. O pessoal tá procurando bastante marrom. Ó, então aqui, ó, o que eu fiz, né? Eu interferi o... Sujei minha mão aqui. Ó, a gente passou então, o engobe no fundo da peça e depois eu vim com o esmalte até metade dela. Então, qual que é a ideia, né? Vai ficar essa parte aqui terracota e aqui vai entrar o marrom. Então, a gente fez alguma coisa diferente, então não vou ficar com a cor da argila, então às vezes eu estou usando uma argila que eu não gosto, aquela cor não vai valorizar o meu trabalho, então eu uso o super engobe para fazer essa diferenciação, e aí a gente vai, né, se valoriza a peça de uma outra maneira. Pensei, não sabia o que eu ia fazer, não queria que ficasse naquela cor no fundo da peça, mas também não quero esmaltar a peça toda, então ele também é uma possibilidade nessa hora, tá? Já precisamos passar mais uma camada, né, para dar a tonalidade. Eu vou passar só 2 camadas dele. Demora um pouquinho mais para secar. Vamos ver se a gente... A Ângela perguntou quantas mãos deve ser passado. Então, do super engobe, 2 camadas. E esmalte, sempre 3 camadas. A menos que a gente vá fazer uma composição, né, uma sobreposição de cores, aí eu diminuo o número de camadas. Não preciso passar 3 camadas de todos os esmaltes. Pelo menos, então, esmalte pelo menos 3 camadas e o super engobe 2 camadas. A gente colocou um link na bio da Zeramix, aqui do Instagram, para que vocês acessem mais fácil esses produtos no site, tá? Então, pela bio, você consegue ir direto para a tela do lançamento, né? Chama Stoneware Meiko 2025, lançamento Meiko 2025, você vai entrar direto na tela. Então, lá vocês encontram todos esses esmaltes e também a caixa com o kit das 9 cores mais o Key Wash, tá? Ah, tá. Tá bom. Vamos falar aqui enquanto tá terminando de secar. Ó, eu falei sobre esmalte sem zinco, né, para usar no preto. Em algumas situações, quando a gente usa pigmento que tem cromo na composição, e você usa um esmalte transparente por cima, às vezes altera a coloração. Isso acontece por causa do zinco, que o zinco, normalmente os esmaltes têm zinco, e esse zinco reage, né, com esse pigmento do cromo e faz uma alteração da cor. Então, a solução para esses casos é a gente usar um esmalte sem zinco. Né? Então, normalmente, quando se usa engobe, como a gente não sabe a composição dos produtos, a sugestão é de usar o esmalte sem zinco para que daí se não correr o risco de alterar a coloração. Tá? A gente tem esses 2 produtos aqui, né? A Meiko tem o SW4, que é chama Zinc Free Clear, que é um esmalte transparente, e a única diferenciação dele é a questão do zinco. E a gente tem na Amaco o HF9, também, né? Ele chama a mesma coisa, Zinc Free Clear. E a linha do Celadon, a gente tem o C11, que é chama Mixing Clear, ele também não tem zinco. Então, são produtos que você pode usar tranquilamente com engobes em geral, e você evita de ter alteração de coloração. Muitas vezes a argila muda muito a cor, né? Você passa um transparente, ele muda a cor. Então, também é uma possibilidade de você testar com esses esmaltes que você acaba diminuindo essa interação, tá? Da reação, né? Da cor do pigmento com o esmalte. Vou passar aqui mais uma camadinha. Não secou totalmente, mas a gente consegue.
não tô vendo o que eu tô fazendo do outro lado, então eu acho que deu. Deu. Fiz uma bela meleca hoje aqui na minha mão. Ah, essa peça aqui eu comecei a fazer hoje, então eu não tenho ela queimada, mas a gente mostra ela queimada depois. Eu vou passar mais um branco nela, o Milk Glass, para a gente poder fazer tem um efeito em cima desse Black Timbers. Eu acho que eu não consigo fazer ele hoje aqui, mas eu vou fazer e depois eu posto essa peça pronta. Bom, e é isso. Então é isso. Se tiver mais alguma pergunta, eu consigo responder ainda. Mas a ideia de hoje era essa, era mostrar esses produtos novos que chegaram, então responder um pouco tentar tirar um pouquinho de dúvida, e aí a partir de agora a gente já pode produzir um monte de coisa aí com eles, e tem um resultado bem bonito, achei uma coloração diferente, acho que esse verde aqui é uma cor que vai, esse, esse verde azulado aqui, e mais são os meus preferidos aqui. Eu não sei o que vocês acharam, o que vocês gostaram mais aí. Qual cor que chamou mais atenção? Porque elas são bem, bem diferentes, bem legais. Tá bom? Então, se não tem mais dúvidas, a gente encerra. É... Então, obrigada para vocês aí que acompanharam. A gente vai deixar o vídeo aí no Instagram para comprar consulta, para vocês tirarem dúvida, mas se tiver alguma dúvida pode perguntar para a gente, pode perguntar ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou liga aqui para a gente, pergunta, tá bom? A gente está à disposição. E obrigada mais uma vez para quem acompanhou essa nova forma aí de apresentar os produtos. Obrigada, gente. Boa noite aí para todo mundo.